considero que aquilo que foi dito logo no início pelo Mário Jorge é importante e não importa não esquecermos a valorização do papel que a democracia de facto teve na construção do modelo de saúde. Quando o SNS foi criado, eu ainda era um projeto, né? Portanto, isso leva-me a ter hoje, se calhar, uma visão também, não esquecendo esse passado que é fundamental, e felicito a FNAM pela iniciativa também dos médicos à periferia, acho que é um debate importante, mas preocupa-me também a ditadura dos 40% que hoje vivemos, em que 60% das pessoas não votam e, enquanto alguém que representa também os portugueses num contexto de democracia representativa, isso mina as instituições democráticas e temos de facto de trabalhar todos em conjunto para resolver este problema, porque também afeta a saúde, inquestionavelmente. Concordo com aquilo que foi dito, que de facto o SNS é um processo contínuo. Acho que as nossas intervenções aqui demonstram isso mesmo, há a necessidade de irmos mais além constantemente, é isso que nos move. Mas vou pegar uma coisa que o Mário Jorge disse, mas que é transversal a várias intervenções, inclusive da Carla, que é, e também de mais pessoas, sobre o que é, para que os consensos e para que os pactos. Eu penso que há duas formas de abordarmos esta questão, ou é com abertura de espírito ou com desconfiança. E eu acho que é fundamental irmos com abertura de espírito e trabalharmos esta matéria com vontade de encontrar consensos concretos. Porque a saúde, e foi a questão que foi aqui colocada, porque então fazer um consenso sobre a saúde e não sobre outra área qualquer? Isto depois depende da visão que cada um tem da sociedade. Eu acredito que se escolhermos a saúde como elemento base para a construção de um consenso, um pilar consensual na sociedade, pode ser o início de uma transformação societal que depois toque em todas as outras áreas, que é inevitável para ter consequências diretas na saúde. É o meu ver. Porque nós temos um consenso em torno da saúde que depois não toca na questão da educação, do planeamento urbano ou do ambiente, não será consequente, nem irá trazer os resultados que daí advém. Foi falada a questão das carreiras médicas. Sobre esta matéria, de facto, houve um trabalho extraordinário que garantiu hoje termos a qualidade que hoje temos. Paulo Meno também teve aqui um papel importante à época. Acho que hoje retomamos, enfim, nos últimos anos as carreiras médicas, finalmente, depois de congeladas durante uma década, mas há um aspecto que hoje temos que pensar também, e aqui penso que a FNAM também é uma reflexão para a qual eu deixo para a vossa reflexão interna, sobre a questão da certificação pós-graduada. Um médico hoje que decida não querer evoluir na carreira médica, não se sujeitar a avaliações perante os seus pares para evoluir na carreira, pode ficar um assistente hospitalar durante toda a carreira sem ser sujeito a qualquer certificação. Ou qualquer médico que vá para a Assembleia da República durante 10 anos e não exerça a profissão, pode regressar no dia a seguir a terminar a sua profissão sem que ninguém questione a sua competência técnica. E isso é algo que eu acho que deve ser muito preocupante, porque pode ser também um fator de risco, e há países que têm montado modelos de certificação contínua dos profissionais de saúde, numa reflexão que deixo. Várias pessoas falaram sobre a questão do privado, público. É importante percebermos de que é que estamos a falar. O privado tem uma receita anual, neste momento, de 1,25 mil milhões de euros. Significa isto que representa, no total, menos de 15% do investimento total que o país faz em termos de saúde, de prestação de cuidados de saúde, para ser mais concreto. Desses menos de 15%, 30% da faturação dos privados é à conta da ADSE. E isto é assumido pelos próprios privados. 30%. E, portanto, a questão aqui que eu coloco é, a ADSE que foi criada, como sabem, na altura, porque o Estado não quis aumentar os salários aos funcionários públicos e, portanto, arranjou esta forma de dar um benefício, se faz sentido, de facto, continuar na esfera do Estado como está hoje. Aquilo que eu tenho defendido é que devem ser os beneficiários a gerir a própria ADSE. Sei que nem toda a gente concorda, é a minha visão, tal como hoje os bancários gerem o seu próprio subsistema, não compete ao Estado estar a gerir um seguro de saúde, que é isto que faz, que ainda para mais que serve para alimentar uma máquina privada, e sobre isto, de facto, o PS até tinha esta posição no seu programa de governo, mas que desapareceu, do seu programa eleitoral, que desapareceu depois do programa de governo, mas que eu continuo a achar que nós não podemos ter o discurso de queremos defender um serviço público de saúde e depois é o próprio Estado a fomentar o próprio mecanismo que alimenta quase metade da receita do privado.
há aqui alguma incoerência. E depois fala-se nas PPPs, que foi aqui também levantado. E sobre as PPPs eu acho que nós temos de ter um discurso muito realista. Porque choca-me, confesso, quando eu vejo um relatório, como vi há 2 semanas, da Entidade Reguladora de Saúde, em que faz uma avaliação em que a conclusão, depois de ler o relatório todo, a conclusão a que chegamos é que, em termos de acesso e qualidade, não é melhor nem pior nem que público. E dissemos, muito bem, não é melhor nem pior que público, na avaliação que a entidade fez. Então quanto é que custa? Isso nós não fazemos avaliações financeiras. E, portanto, continuamos sem saber. Continuamos sem qualquer comparação possível. Portanto, eu acho que se queremos ter esta discussão, temos que ter uma discussão séria, com base em dados claros, e percebemos exatamente o que é que estamos a falar. Sobre a questão, o colega Sousa fez-me uma pequena provocação sobre o PSD. Devo dizer que eu nasci no Canadá e hoje tenho intervenção pública. Eu acho que foi muito fruto da educação cívica que aquele país me deu, porque sempre me preocupei com a comunidade em que conhecia. Quando cheguei cá, depois de aprender português, ali aos 12, 13 anos, comecei a ganhar uma ainda maior consciência crítica perante a sociedade e entendia que devia ter um papel de intervenção na sociedade, que na altura foi por via da Associação de Estudantes, portanto, a via associativa, e depois mais tarde entendi que devia ir mais além por via partidária. E na altura li todos os manifestos políticos de todos os partidos, inclusive ali da Câmara. E na altura eu revi-me plenamente na visão de Francisco Sá Carneiro. E eu sou um Sá Carneirista puro, e é assim que me identifico no Partido Social Democrata. Devo dizer que no meu partido existem pessoas que concordam comigo, existem outras que não concordam comigo. Agora, o que eu lhe posso dizer é que continuarei a defender as ideias em que acredito e que são assentes nesta visão humanista de Sá Carneiro também, para a sociedade, na qual eu acredito. E acho que quando acreditamos em algo, devemos ter a coragem de assumir e integrar os partidos ou outros movimentos que nós entendemos e lutarmos pela mudança da sociedade que nos rodeia. Fica muito bem. E, portanto, queria só deixar essa nota. Mas registro a sua concordância de visão com aquilo que eu defendi, o que eu achei muito positivo. Sobre a gestão dos hospitais, fez uma crítica ao partido atual. Era importante compreendermos também quem é o partido atual. Porque neste momento que há aqui uma gestão socialista apoiada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Neste momento são os três que neste momento suportam esta visão que está a ser implementada. E de facto é chocante quando nós ouvimos o Ministro da Saúde em audição, como ouvimos, que o aumento, depois de críticas imensas à ausência de aumentos significativos na área da saúde, o aumento que se viu no Orçamento de Estado para a Saúde foi 200 milhões de euros, 230 milhões de euros. E o Ministro, quando vai à audição, é questionado porque é que houve este aumento. Como é que pretende investir este aumento na saúde? E a resposta é muito clara: vamos contratar mais enfermeiros, que é uma necessidade que todos nós concordamos, que foi aqui realçado também, e para pagar a redução para as 35 horas dos contratos. Bom, e pergunta-se então quanto é que representa a redução dos 35 horas? E o Ministro responde: há de custar entre 20 a 40 milhões de euros. Que é uma coisa, não sei como é que não se chega a estas contas, como é que o Ministério não consegue dizer, mas pronto, vamos dizer 20 milhões de euros à escala da saúde, mais 20 milhões, menos 20 milhões, percebemos que a moda da gestão atual é pouco. E, portanto, entre 20 a 40 milhões. E, portanto, significa que temos aqui uma margem de quase 200 milhões de euros, e eu disse, bom, é desta vez que vamos resolver as contratações dos enfermeiros. Entretanto, foi anunciado que não há contratação de enfermeiros nenhuns. E o que é que estamos a fazer? Qual é a visão que existe para a saúde? Eu concordo, quer dizer, neste momento apenas mudou, se alguma coisa mudou foi o discurso. Criamos um novo portal mais bonito, que basicamente juntou tudo o que existia com um layout mais bonito e pouco mais. Onde é que está toda aquela visão de transformação, de centrar a saúde no cidadão por aí fora? Enfim, não existe. Eu acho que forçosamente temos de ter esta discussão. Várias pessoas falaram também na questão da separação dos setores. Este é um debate que é antigo também, e eu já vi colegas a deixarem o setor público, ao terminarem muitas vezes o internato, até ganhar menos do que lhes é proposto pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque no privado sentem que podem escolher o horário e ajustá-lo à sua vida familiar, ou porque no privado têm melhores condições de trabalho, ou porque no privado podem gerir o seu horário de trabalho com uma carreira de investigação, que é legítima e desejável, como muitas vezes também há um suplemento remuneratório face àquilo que eles iriam receber. Mas no final do dia há um elemento-chave que condiciona a decisão, daquilo que eu vi. Para além da questão do dinheiro, que todos nós conhecemos, ninguém vive sem pão na mesa. Que é a questão da valorização do ser humano, do profissional.
E eu, tendo trabalhado, quer no Amadora Sintra, quer nos Covões em Coimbra, quer no Hospital Egas Muniz e no Xló, devo dizer que nunca me senti valorizado como profissional. E cada vez que eu tentava apresentar qualquer ideia que pudesse ajudar para melhorar o sistema, era posto de lado. E ainda era apelidado muitas vezes de revolucionário, porque estar a querer mexer no sistema. E, portanto, eu acho que nós temos que perceber que se nós queremos cativar as pessoas, naturalmente a questão remuneratória é crítica. Sem resolvermos esse problema, eu acho que nem é justo colocar-se esta questão da forma como foi aqui debatida, mas também temos que mudar a forma como valorizamos os nossos profissionais. Isso leva-me à questão dos gestores que foi aqui falado. Nós já chegamos a um ponto que noutros setores também sofreram nisto mais cedo e que temos que aprender com erros passados. Neste momento, um clínico brilhante que durante 20 ou 30 anos da sua carreira chega ao pico da sua carreira de diretor de serviço ou o que seja, se quiser continuar a evoluir do ponto de vista remuneratório, tem que aceitar cargos de gestão. Isto compromete a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E, a meu ver, nós temos que evoluir no sentido de ter duas carreiras completamente paralelas. No sentido em que eu possa atingir o pico do ponto de vista de remuneração exercendo funções clínicas com os meus doentes, para utilizar ao máximo aquele recurso humano que eu tenho em termos de profissional enquanto clínico para continuar a fazer o seu trabalho. Exigir que um clínico que queira de facto ter um suplemento remuneratório e assumir-se que é uma evolução de carreira e ir para administrador do hospital, a meu ver, prejudica o próprio funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Depois foram aqui colocadas algumas questões sobre a questão, foi o Eduardo, sobre a questão da abordagem geodemográfica versus USFs. Apesar de tudo, eu acho que as unidades de saúde familiares têm procurado evoluir nesse sentido. A forma como foram criadas, de facto, começou com uma forma muito estanque, estão a evoluir, mas eu tenho defendido que, a partir do momento em que iniciamos um caminho de pagamento de pay for performance, pagamento por indicadores, dentro do modelo do USFs, eventualmente pode ser um modelo que pode ser muito mais útil do que é hoje. Agora, tem que haver disponibilidade da parte de todos os parceiros, inclusive aqueles que decidiram não formar o USFs, para revermos o modelo. E que tem que ser uma revisão do modelo e dos seus indicadores e da forma como colhemos esses indicadores que vá ao encontro da tal cenoura na comunidade. E eu acho que é possível encontrar-se esse novo modelo de gestão, mas isso implica a construção dos tais pactos e consensos e a abertura para isso, e a abertura também para repensar a própria gestão administrativa. Eu pergunto, no meio disto tudo, para que é que servem as ARS? As ARS são as administrações regionais de saúde hoje em dia não servem o seu propósito pelo qual foram criadas, mais vale eliminá-las com toda a franqueza e vamos repensar a forma de construção. Hoje em dia são, aí sim, de facto é um depositário de nomeações políticas que não faz sentido nenhum. Nós temos de facto de acabar com as ARS, é a minha opinião desde há muito tempo. Sobre a questão da valorização dos reformados, foi aqui dito, isto permite-me falar sobre a questão das unidades de cuidados continuados. De facto, Portugal, a entidade reguladora de saúde, diz que temos uma necessidade de 14 mil camas no nosso país, hoje temos 7 mil. E olhando para este dado, eu acho que nós não estamos a olhar para o problema concreto, o problema real, e acho que a professora Raquel falou neste aspecto também. Nós temos que perceber que tipo de apoio é que nós queremos dar em termos de cuidados de saúde à população sénior do nosso país. A Holanda foi o país que mais investiu em cuidados continuados. Era o país do mundo que mais gastava em cuidados continuados no mundo. Até que tomou uma decisão e percebeu o que estavam a criar eram depositários em todo o país para idosos e que estavam a retirá-los da sociedade ativa. Então eles já inverteram radicalmente, com enormes manifestações contra, como devem imaginar, da parte dos operadores públicos e privados neste setor, e disse basicamente os municípios viraram para os municípios e disseram: os senhores recebem o dinheiro que nós estávamos a pagar às UCCs deles. Mas, agora, gerem como quiserem. Se preferirem investir na formação e remuneração de cuidadores informais e transformá-los em cuidadores formais até no próprio domicílio, se quiserem criar programas de envelhecimento ativo dentro das vossas comunidades, é a gestão como quiserem. Não estou a dizer que eu defendo este modelo. O que eu estou a dizer é que, quando olhamos para outros sistemas de saúde que estão uns anos à frente, já assumiram que se calhar o caminho não tem que ser este e tem que nos obrigar a refletir. O Pedro depois tocou aqui numa questão fundamental, que é a questão do desemprego, que enfim, está abarcada na questão mais alargada dos determinantes sociais de saúde. É óbvio que o desemprego é mais um desses determinantes. Quando nós olhamos para a forma como
a imposição das medidas de austeridade ocorreu no nosso país, eu concordo que era preferível não termos tido uma troika no nosso país. Foi lamentável termos deixado o país com um memorando assinado para o país ter que executar. Agora, aquilo que nós sabemos, e ainda agora saiu o relatório da Primavera, que em vez de fazer a análise do ano, pela primeira vez fez a análise da década, mas diz algo que é muito importante, que é, nós, em termos de impactos reais daqueles momentos de austeridade que temos vivido desde 2009, só vamos compreender daqui a uma década quando olharmos para os impactos reais na saúde. É indiscutível que o desemprego também tem esse impacto negativo pelo impacto social que isso tem e, portanto, nós neste momento, objetivamente, temos que ter como desígnio social continuar a garantir que as pessoas possam sair do desemprego. Mas não é apenas sair como muitas vezes saem, quer dizer, para situações de remunerações que apenas lhes retiras da estatística, é para que possam ter vidas dignas e que possam, de facto, tomar novamente conta e autorrealizar-se na sua vida profissional. Mas também é importante ter noção que os anos de austeridade que vivemos sob o memorando, 65% da redução de custos, portanto, como eu disse, foram 1.000 milhões de euros por ano da saúde. 65% foi à conta da indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos. Outros 22% foi à custa dos salários dos funcionários públicos. E, portanto, na realidade, o maior impacto da austeridade foi paralelo ao satélite à própria saúde, nos vários impactos negativos que teve nos vários contextos sociais e da economia. Foram muitas perguntas, vou passar adiante, eu sei que temos de terminar e quero dar tempo também à professora Raquel para intervir. Só em relação à indicação de cargos públicos, eu defendo que, de uma forma muito transparente, de uma vez por todas, o Estado tem que definir o que é que são cargos de nomeação e o que é que não são. Os cargos de nomeação, quando um governo cai, caem esses cargos automaticamente. E depois, atualmente temos cargos de nomeação disfarçados que também temos que acabar. E temos que ter um processo que seja meritocrático e totalmente transparente. Em relação à questão da liberdade de escolha e da questão da concorrência entre público e público, que foi aqui uma questão também importante levantada, eu entendo que essa concorrência público-público pode funcionar se for uma concorrência para a melhoria dos indicadores de saúde comunitários. E, quando toca à escolha do doente e à liberdade de escolha, concordo em absoluto que os níveis de literacia para a saúde que nós temos no nosso país não é sério dizer que o doente pode escolher o que quer. Porque o doente vai escolher, de facto, o serviço que mais brilha, como dizia. Agora, eu acho que o médico de família pode ser um gestor do doente, pode ajudar a tomar decisões em conjunto, por exemplo, mas, por outro lado, eu acho que nós temos que aprender também, compreender e ouvir o doente. E porquê é que escolhe a Fundação Champalimau ao invés do IPO? Não é? Porquê é que faz essa opção? Porque a verdade é esta. Ainda agora, a colega que eu substituí no Parlamento faleceu com um cancro da colo do útero. Eu acompanhei-a desde o momento do diagnóstico e fui ao IPO e fui à Fundação com ela. E quando depois dela faleceu, um mês depois, recebeu a carta para ir fazer a primeira TAC. Ok? E ela acabou por ser sempre seguida na Fundação Champalimau. Portanto, o que nós temos que fazer é garantir a transparência absoluta sobre os indicadores de saúde entre todas as instituições, públicas e privadas. Por exemplo, uma das coisas que foi criada no governo anterior foi a Plataforma de Dados de Saúde. Acho que foi um passo importante para garantir uma maior ligação entre instituições de saúde. Agora, como é que é possível, num país como o nosso, não se ter integrado logo os privados? Para permitir uma ligação em todo o sistema e permitir uma comparação entre todas as unidades. Nós temos que comparar todos. É a minha visão. Sobre a fuga de médicos para o privado, eu já falei sobre a questão salarial e por aí fora. Liberdade de escolha também. Sobre porque é que eu acho que os consensos são importantes também já disse. Dizer-vos apenas que, e não falo mais, que haveria muito mais para dizer, agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu acredito que os consensos na saúde podem ter um efeito de cascata sobre toda a sociedade para construirmos a sociedade que sirva aos interesses de cada um dos cidadãos. E por isso, eu acho que este tipo de debates também são importantes e agradeço por isso à FNAM o convite. Obrigado.